Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E aqui é um encontro de ideais, de amigos no mesmo ideal. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Todos estamos juntos, né? Aprendendo um pouquinho mais, nos renovando, né? Então, esse é o motivo desse encontro, que nos torna uma família. E, como de costume, nós vamos dar algumas informações que, na verdade, nas sextas que a gente atende as famílias, nós pedimos quem possa colaborar com mantimentos. Então, agora para o mês de junho, a gente está precisando de leite em pó, macarrão, biscoito, açúcar, e nós atendemos 70 famílias e crianças. Nós também temos todos os dias palestra, menos as sextas-feiras, que na sexta-feira, na verdade, é um trabalho para quem é dependente químico. Então, nós atendemos as famílias do dependente químico, mesmo porque o dependente geralmente não vem. Então, a família que procura a casa, então esse trabalho é voltado para essas pessoas. Nós também temos trabalho de evangelização infantil, de domingo, mesmo no horário da palestra, 10 horas da manhã. Então, quem tiver crianças de 2 até 18 anos, né, eternas crianças que somos, nós também fazemos esse trabalho de evangelização infantil. Inclusive, eu sou uma das que trabalham, né, com essas crianças, e esse trabalho não é só brincadeira, não. A gente faz um trabalho com referência ao aprendizado da doutrina. Então, na verdade, não é evangelização, a gente usa o termo educação infantil, que é a educação do espírito, né? Então, já desde pequenos está educando o espírito. Então, isso é muito importante. Temos também o trabalho das gestantes, que está de férias. Retoma quando? Agora em agosto. 1º domingo de agosto, 9 horas da manhã. É trabalho de gestantes, né? Então, alguém que souber também de alguém que está passando por esse momento, aí vem aqui na casa, se inscreve, e aí vai ter toda a orientação necessária, né? Com a mãe, com o bebê, e depois, no final, vai ter direito ao enxoval do bebê. Deixa eu ver aqui, tem mais alguns recadinhos aqui. Ainda tem? A viagem ainda tem, né? Então, nós temos a viagem para Sacramento e Araxá, que é só procurar alguém da casa, né? Vai ter o valor, né, como funciona, e nós estamos já reservando, e está incluso o transporte, hospedagem e as refeições. Isso é em outubro, né? Dia 9 ao dia 12, que não está aqui, mas é dia 9 ao dia 12. E aí se parcela os valores, né? Então, tudo dá para dar um jeitinho e fazer aí um bem bolado. Acho que essas informações que a gente tinha. Então, sempre lembrando que as palestras são todos os dias, menos de sexta-feira. E temos de quarta-feira às 2 horas da tarde, né, a palestra. Então, como a gente, né, também faz todas as vezes, né, começando com agradecimento. Então, agora a gente vai apagar a luz, se acomodar melhor nas cadeiras. Então, nós já percebendo esse ambiente, mais tranquilos, bebendo dessa serenidade que aqui esse local exala. Nós vamos nos conectando com o Mestre, agradecendo essa fonte inesgotável de misericórdia e de amor, Pai.
Aqui seus filhos estão. Espíritos errantes, estamos aqui, Pai, te pedindo auxílio para essa nova fase que inicia-se hoje em nossa vida, que é a da renovação, do renascer, que isso é nos dado todos os dias da nossa vida. Então, que a partir de hoje possamos colocar em prática, nos renovando e sempre iniciando pela prece, pela oração. Essa prece que refrigera a nossa alma, que nos acalma, que nos eleva. Te pedimos, Pai, que nós possamos fazer um novo livro, escrever uma nova página e fazendo essa nova transformação da nossa vida através dessa casa que nos auxilia, através das nossas preces, das nossas orações, da nossa fé. É assim, Pai, que nós vamos te pedindo esse auxílio para que nesses momentos a gente possa estar unidos cada vez mais contigo, renovando tudo que há em nosso coração, em nosso peito, renovando os nossos dias, as nossas mágoas, deixando para trás, deixando o passado, vivendo só o presente, que esse é o presente mesmo que o Senhor nos dá, esse bom ânimo, essa alegria, e que nós possamos colocar a nossa fé em ação, através das nossas atitudes, através do nosso aprendizado e de nos tornar um ser melhor. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Então, hoje, o tema da noite é Renasça Agora. Renasça Agora. É do livro Fonte Viva, de Emmanuel e do Chico. E o Rodai vai fazer a palestra, então que ele tenha muita boa sorte. Obrigada. Boa noite a todos. Como estou um pouco gripado, às vezes a voz sairá estranha, né? Desta forma, nós vamos falar um pouco mais baixo, né? Mais calmo, para ficar compreensível a lição. É do livro realmente Fonte Viva, item 56, Renasce Agora. É um tema, esse livro, Fonte Viva, a autoria de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. É um livro bastante importante para nós consultarmos no nosso dia a dia. E Renasce Agora tem por base Jesus, né, falando em João capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora
em substituições às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós, em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não esqueças a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando sempre para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Então, Emmanuel é claro, né, no seu texto, na sua assertiva, e nos convida à reflexão. Que aquele que não renascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não somente no contexto de outras vidas, ou fora desta vida, mas no contexto de que a cada dia é uma nova oportunidade e ela carrega em si mesmo os seus cuidados, né? Quantos de nós, desesperançados, torturados pela aflição, muitas vezes incompreendidos e outras tantas inseguros quanto ao futuro, passado algumas horas nesse mesmo dia, mas ligados em Deus, confiantes no Altíssimo, as coisas mudam, tomam um novo rumo, vem alguém em nosso auxílio, abre-se novas oportunidades, enfim, a porta sempre vai estar aberta, aquele que bate e aquele que procura. Né? E Jesus já deixou claro nesse ponto, bater e abrir-se-vos-á, aquele que procura acha. Ou seja, convida-nos à ação, convida-nos a sair, né, daquelas nossas reminiscências, daquela nossa tendência de ficar remontando o passado, em busca do elo perdido, em busca da oportunidade que perdemos, ou tentando compreender onde foi que eu errei, deixando passar assim um tempo precioso que poderia ser empregado, né, para conquistar, para trabalhar, para aproveitar em novas oportunidades, né? E diz assim: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras. Infelizmente, a tendência nossa é guardar essas coisas, né? Muitas criaturas que ficam presas à depressão, elas guardaram em seus corações, né, esses detritos, essas sombras, e tentando ali revivê-las, alimentando-as e realimentando-as, revivendo na sua tela mental, ela tenta buscar ali forças, mas a cada vez, a cada passo, ou a cada reminiscência destrutiva ou, né, cheia de detritos, sombras mentais, tristezas, aflições, ela cada vez fica mais doente, perdendo energias preciosas do seu corpo espiritual, ou seja, da sua essência mesmo, né? Nesse contexto, todos nós temos um passado que tem partes felizes e tem partes, né, não menos felizes. Mas, entendendo que o ano tem 365 dias, a cada dia, como está no texto, de acordo com Emmanuel, uma nova oportunidade, vamos deixar para trás. Vamos sim nos reabastecer nas coisas boas, nas lembranças boas, de afeto, de carinho, de trabalho, de progresso, de prosperidade, de forças, de convívio, de satisfação que nós tivemos, que muito foi útil para nós.
E nesses momentos onde a nossa bateria está lá para baixo, essas lembranças nos ajudam positivamente. Mas não ficar também preso a essas lembranças, mas buscar na ação, no dia a dia, no agora, principalmente no presente e no agora, essas oportunidades. Quantos jovens ingressam em universidades, em primeiro lugar, né? Ou entre os melhores, em diversas universidades no Brasil e fora do Brasil, mas no agora, ficaram felizes, satisfeitos por terem conquistado o objetivo. Mas quantos de nós, né, não foi capaz de enxergar as horas de trabalho, de dedicação ao estudo que eles empreenderam, sabendo que o esforço, né, que fizeram, renunciando aí às horas de lazer, de prazer tão comum na juventude, né, em prol do estudo, desse trabalho que enobrece a alma, ilustra o ser, né? Depois ele escolhe ainda uma profissão realmente boa, uma profissão bastante importante, que ajuda a si e ajuda a humanidade, né? E esses irmãos realmente, no presente, conquistam os frutos do esforço, da renúncia que empreenderam lá atrás, né? Dessa forma, quantos pais aí realmente trabalham arduamente para dar os estudos aos seus filhos? Igualmente, quando eu falo pais, está incluso a mãe, né, que cuida do lar ou trabalha também igualmente. E aqueles que, de alguma forma, provêm, né, os estudos dos seus filhos e dos seus tutores. É um esforço no presente, na oportunidade que Deus deu, né, a essas criaturas. E que colherão, não somente os pais, os tutores, mas aqueles, né, que foram beneficiados, colherão os louros da sua ação. E compreenderão realmente que mais vale realmente sofrer um pouco hoje para colher, né, a felicidade depois, do que gozar todos os prazeres da vida no presente e depois só colher dor e sofrimento, né? Segundo o Evangelho de Jesus, o estudo do Evangelho de Jesus, através dos 4 apóstolos, o estudo desse Evangelho, segundo a doutrina espírita, eles nos convidam a seguinte reflexão. Os felizes da terra, aqueles que cultuaram, né, a fortuna, o poder, a jovialidade, os felizes da terra serão os infelizes da espiritualidade. Porque não conquistaram, não trabalharam, não se dedicaram a conhecer, a compreender, né, e a criar uma base para que o espírito, ou seja, a essência, nós mesmos, fôssemos os primeiros beneficiados. E como disse Jesus, né, a estes não adiantará pedir nos céus o que não tem mérito para isso, porque o seu salário, a sua recompensa conquistaram na terra. Porque ficarão presos, né, aos prazeres ilusórios, efêmeros, ou seja, a tudo que ofusca ao nosso orgulho e a nossa vaidade. A esses, o nosso lamento, né? E vamos entender que haverá outros dias para aproveitar e dedicar a novas oportunidades, né? Aqui diz assim também, não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Ou seja, aqueles que nos têm na conta de adversários, inimigos, né? Ora, o mundo que nós vivemos cultua, infelizmente, o preconceito. Parece que você ser contra determinadas condições, situações, é importante. Ou você ser a favor ou contra a determinadas escolhas no tocante à liberdade sexual ou à atividade sexual, ou a questões de política, porque fulano é do partido A, o outro é do B, um é do time de futebol X, o outro é do Y, o outro é adepto de tal filosofia, o outro da outra, um é espírita, o outro é católico, né? Um é teosofista, o outro é maçom, e aí vai por aí afora, né? E as criaturas não se entendendo, elas, né,
tornam-se adversárias. E vindo do berço, toda uma educação que, em vez de desenvolver o homem justo, o homem bom, desenvolveu o homem orgulhoso, vaidoso e egoísta, o que nós vemos hoje em dia é exatamente isso. É uma quantidade de criaturas que não tiveram uma base. Esta base, né, faz com que ela hoje não dê, né, trabalho, não se coloque a trabalho para mudar o mundo que está aí. Transformar, cada um de nós, individualmente, transformar o mundo, que é um mundo egoísta, um mundo perverso em muitos sentidos, a um mundo de paz, né, de equilíbrio, de bondade. Esta é a meta para a Terra, transformar a Terra num mundo de amor, bondade, num mundo feliz. Porque as criaturas que habitam a Terra, que tornaram-se boas, elas retornarão à Terra, farão parte dessa população de espíritos felizes ou bons, e aí, né, o bem maior, ou a ambição máxima maior será fazer o tanto bem quanto seja possível, né? Essa será a meta maior das criaturas. Enquanto isso não acontece, está aí as diversas obras da doutrina espírita, os livros da doutrina espírita, os evangelhos de Jesus, os exemplos de Jesus, né? Os exemplos dos homens que vivem para a humanidade, instituindo aí a paz, a tolerância, a harmonia, convidando-nos a sair da nossa cegueira. A nossa cegueira é aquela que não permite enxergar a Terra como um local de progresso, um local que transforma o espírito em um ser melhor, dentro das possibilidades da Terra, do mundo que nós habitamos. Quantos mundos melhores que a Terra existem e que muitos espíritos já se transferem para lá. E muitos, né, que se transferem para lá, quando a Terra melhorar um pouco mais, eles retornarão para também, já mais progredido, com mais progresso no seu mundo, retornarem para acelerar o progresso da Terra. Outrora, como eu disse na segunda-feira, vivíamos em cavernas, hoje vivemos em palácios, né? Então, a inteligência do homem fez com que ele desenvolvesse de uma tal forma essa inteligência, criando para si condições melhores, né, de conforto, de prosperidade e na sua saúde, possibilitando ao espírito aproveitar melhor as horas do seu dia. Se muitos não fazem isso, haverá um momento na vida que vai parar e pensar, vai refletir, vai dizer, puxa vida, quanto tempo eu perdi. E às vezes não é nem desta vida, é fora dessa vida. Regresso ao mundo espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Lá nós não temos mais o corpo físico, que obsta, né, a manifestação da alma, os sentidos da alma. Livres, esses sentidos são mais amplos, né? Tem uma abrangência maior e a alma repassa as experiências, como se fosse um filme, né? Mas muitas criaturas que ela poderia ter feito bem e ela não fez, essas criaturas passam diante dela, a encontram, assim como nós encontramos na Terra as pessoas, né? Os amigos, os inimigos, os simpáticos, os antipáticos, assim como nós nos identificamos e nos encontramos na Terra, na sociedade espiritual é a mesma forma. E lá nós vemos, puxa vida, eu poderia ter feito mais bem a Benilde e eu fui egoísta, não fiz. Mas se eu ficar preso nessa minha culpa, eu não progrido, eu fico parado no tempo. Então é preciso entender, eu poderia ter feito mais bem e não fiz, vou pedir uma outra oportunidade para fazer o bem. Ou desde já eu vou procurar uma forma de fazer o bem. Então eu passo a estudar as possibilidades da vida espiritual, porque eu estou lá nesse momento, né? Estudando as possibilidades da vida espiritual, compreendendo essa vida, esse mundo que se descortina para mim, entendendo o que eu poderia ter feito melhor e não fiz, eu procuro trabalhar, né? Procuro estudar, servir, me preparar para quando eu pedir uma nova existência na Terra, eu não perca tempo.
eu faça o que se espera que seja feito. Ou seja, aquele que eu fiz mal, prejudiquei, vou fazer tanto bem quanto eu possa fazer. E nesse momento eu progrido, eu reparo um erro e progrido. Então, quando a criatura está na Terra, ela não está só expiando o passado infeliz, né, devido às pretéritas, não. Ela está, sim, reparando e criando oportunidades. Porque as oportunidades são imensas, inúmeras, aliás, né, aqui na Terra. Ou não são? Com certeza são, né? Não é mesmo? Ora, para nós compreendermos o Evangelho de Jesus, é preciso que esteja claro na nossa cabeça. Nós somos espíritas, nós já temos embasado isso em nós. Num grau maior, ou seja, com muito mais convicção, com muito mais conhecimento ou com menos, mas temos já a certeza da anterioridade da alma e a pluralidade das existências. Que somos almas que já temos um progresso. Esse progresso, ele é que faz com que a gente, estando neste momento encarnado na Terra, toda a experiência que tivemos não está perdida, ela está em forma latente, no nosso inconsciente. Segundo a necessidade que temos, elas se afloram, elas aparecem. Então parece que nos dá um sexto sentido, uma dupla vista, uma capacidade, uma astúcia para poder solucionar problemas que, puxa vida, eu não tinha pensado dessa forma, né? Secundado pelos espíritos, né, que são os benfeitores espirituais, pode ser o protetor, o anjo da guarda, um espírito familiar, que veio e nos intuiu para determinada escolha. Então, se erramos, é porque nós não temos ainda claro em nossa mente as leis de Deus. Mas quando tem claro em nossas mentes as leis de Deus, sabemos distinguir o bem do mal, né? Que a lei de Deus é isso. É a capacidade que a criatura, o espírito encarnado tem, ou desencarnado, de distinguir o bem do mal e praticar o bem. Ou seja, a ação dele é para o bem. As criaturas que ainda não têm clara em suas mentes o bem, né, as leis de Deus, elas, quando erram, elas são julgadas segundo o conhecimento que elas têm dessa lei. Ora, se perdemos oportunidades, é porque ou nós desconhecemos as leis divinas, ou porque nós estamos muito mais, né, para as leis da matéria. Ou seja, é muito mais agradável, né, servir a matéria, porque não custa muito, né? Ou seja, não exige responsabilidade, não exige renúncia, não exige uma força de vontade maior nossa para tolher e alijar de nós as nossas imperfeições morais, né? Todas as nossas imperfeições que estão próximas do egoísmo, todas as imperfeições ou as qualidades que são mais próximas do egoísmo, nós temos que trabalhar para sair de nós, ou seja, revertê-las em boas qualidades, que está mais próxima do bem, né? Então, se nós sabemos que ainda nós temos aquela coisa que nos arrasta ao egoísmo, seja no trânsito, seja na família, seja na escola, no trabalho, ou seja, se as nossas ações no dia a dia são egoístas, colheremos mais sofrimento. Se as nossas ações são fraternas, solidárias ou altruístas, colheremos mais felicidade, mais alegria. Porque nós nos esforçamos, essa é uma lógica simples, não tem muito segredo, né? Mas é preciso entender que a nossa natureza não é material, a nossa essência é espiritual. E compreendendo a nossa essência espiritual, nós compreendemos o Evangelho de Jesus, que manda amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Por isso que diz aqui no finalzinho, né? Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. E para encerrar, eu vou contar uma historinha rápida, né? Jesus praticou muitas curas, né? E a maioria das suas curas ocorriam no sábado. Porque sábado era o dia de descanso de quem? Dos judeus, né? Os hebreus, na sua religião judia ou judaica, guardavam o sábado. Sábado era um dia de descanso. E Jesus
trabalhava nos sábados, justamente para mostrar, né, aqueles homens, aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes, que Deus trabalha sempre. Não se concebe Deus inativo, por um segundo que seja. E não é justo que, podendo auxiliar e trabalhar no sábado, os homens não façam isso, né? Então, Jesus caminhando, descendo para Jerusalém com os seus apóstolos, eis que 10 leprosos se param à frente a alguns metros de Jesus. E Jesus olha para eles e manda que eles retornem para Jerusalém e se apresentem aos sacerdotes. E os 10 leprosos retornaram para Jerusalém e, conforme caminharam, ficaram curados, limpos da lepra. Só que um deles parou, estancou e voltou para Jesus e reconheceu Jesus, né? Chamou Jesus nosso Senhor e glorificou a Deus. E Jesus disse àquele que era samaritano, que havia sido limpo da lepra: a tua fé te curou. E ele perguntou: cadê os outros 9 que foram curados? Jesus deixou claro, aqueles outros 9 que foram curados da lepra, como ainda não tinha o amor para com Deus, a confiança em Deus, a fé em Deus, com certeza, nas suas atitudes, eles poderiam incorrer no mesmo erro e adquirir novamente as doenças da alma, né? Obrigado a todos pela atenção. Hoje é quinta, né? Um bom final de semana. Obrigado. Agora chegou o momento de compartilhar o aprendizado. Alguma colocação, algum questionamento? Quanto vocês pensam, né? Sobre esse ponto que eu acabei de citar, por isso que Jesus diz a uns: a tua fé te curou, ou seja, a expiação havia já cessado pela compreensão das leis de Deus, né? Do que se espera da criatura na terra segundo seus conhecimentos. E aquele outro lhe dizia: vai, não peques mais. Ele sabia que a criatura incorreria no mesmo erro, né? Ou replicaria o erro. Por isso que ele falava dessa forma, né? Mas quando ele falava categoricamente: a tua fé te salvou, pode ter certeza, o homem, a mulher, estava limpo da sua expiação. E era já um espírito, podemos dizer, não puro, mas um espírito muito melhorado, né? Alguém gostaria? Uma colocação aí, seu Américo? Seu Américo gosta de perguntar. Pode falar, Américo. Se eu não souber, eu peço socorro. É o seguinte, Rodai, a Terra evolui, certo, né? O século presente não é a mesma coisa do século XIX, XVIII, né? Certo. São diferentes, né? Hoje, além de todas as invenções, todas as coisas que temos por aí, né? Temos as leis. Temos leis. Agora, no outros séculos não tinha lei. Quem mandava era o rei, era não sei quem, né? Não havia essa. Quer dizer, o indivíduo, então, é colocado, né, através do tempo, dos séculos, num mundo diferente, né? Um mundo diferente. Agora, a evolução do homem se faz por conta própria ou é impelido nessas circunstâncias, nesses novos tempos que ele vai viver, a se modificar. Ok. Com certeza, né? Primeiro que as leis, né, dos homens, o objetivo dela é regular as relações entre os homens e o seu patrimônio, né? A outra situação é o espírito, tendo deixado a vida material, ele retorna. Pode ser no próximo século ou ainda nesse mesmo século, né? Então ele se beneficia do progresso que ocorre nesse século.
O espírito se beneficia, mesmo que ele já esteja na espiritualidade, quando ele reencarna, ele se beneficia do progresso deste século, né? E da mesma forma que ele progride por si mesmo, quando ele já tem esta condição, ele já atingiu um grau de progresso, de evolução espiritual, ele progride por si mesmo, e nesse momento ele não mais necessita da encarnação. Enquanto ele ainda precisa progredir, mas ele ainda de alguma forma, ele é compelido, né, a esse progresso, ele é infligido a ele que ele acompanhe esse progresso, ele ainda não está ainda maduro para tal, né? Desta forma, é como se nós morássemos, vamos pensar assim, essa evolução. Nós habitávamos uma casa, e esta casa era velha. Então, deixamos esta casa velha e fomos morar em casa mais nova. A casa velha que saímos, veio outro e habitou esta casa, que porventura vai deixar e habitar novas casas. É o espírito. Ele deixa casas velhas, habita casas novas. É o progresso. Desta forma, isso está no livro O Céu e o Inferno, né? Desta forma, a evolução é constante. E o espírito, mesmo que ele não tenha concluído um trabalho nesta vida, ele retorna e pode se beneficiar. Então, o homem, ele progride com o outro homem. No seguinte aspecto, porque ele já encontra um trabalho realizado, ele vai apenas tomar conhecimento desse trabalho e dar continuidade, né? Dentro das suas possibilidades, né? E não tem condições de voltar, né? Então, muitos não têm condições de voltar. Então, serão enviados para outros mundos adequados. É ou não é? Aí é a famosa purificação da terra, né? Assim como nós, espíritos, nos purificamos, assim como se purifica metais e gases para obter o metal precioso, o gás nobre, né? Os mundos se purificam, os mundos evoluem e se purificam. Os espíritos que moralmente não acompanharam esse progresso, como está acontecendo na Terra, esses serão realmente deportados para mundos inferiores à Terra, para que lá, já com o progresso que eles têm adquirido intelectualmente, eles possam colaborar no progresso desses mundos. Então Deus, na sua imensa sabedoria e misericórdia, aproveita aquelas criaturas que moralmente não são boas para a Terra, para auxiliar no progresso desses mundos infelizes. Por isso que inteligência não é sinônimo de virtude, de moral. Inteligência é um atributo do espírito que o ajuda a ter mais discernimento, mais consciência para fazer uma escolha melhor entre o bem e o mal, né? Dai, tem mais uma pergunta aqui do Lourenço. Lourenço, ele pergunta e responde. Obrigada, Lourenço. Ele é de São Luís, do Maranhão. E a Maria Leia. Então, obrigada. Ele fala assim, Dai, boa noite. Um abraço a todos os presentes. E, com sua permissão, a vida muitas vezes é curta quando encarnados, mas, mesmo assim, seu caminho é longo. Nela aprendemos a sorrir, a chorar, a amar, sofrer e a renascer a cada instante. Quando sorrimos, levamos a alguém bem próximo ou até distante a certeza de que, por pior que seja o momento, o futuro nos espera para mostrar-nos novos horizontes e para que possamos voltar a lutar pelo que precisamos, mais do que nunca, e de consolo. Acho que eu pulei uma parte. Mais do que nunca... Peraí. E de consolo? Peraí, que eu pulei aqui. A certeza de que, por pior que seja o momento, o futuro nos espera para mostrar-nos novos horizontes e para que possamos voltar a lutar pelos nossos ideais, que sempre nos motivaram a viver. Quando choramos, mostramos que somos frágeis e sensíveis e que precisamos, mais do que nunca, de consolo e palavras de carinho. Enfim,
Renascer é sentir o que nunca foi vivido. É isso mesmo. Parabéns, Lourenço, pela sua colocação. Obrigado. Uma boa noite a você e a sua esposa ou a sua companheira. Muito bem, o texto é bem claro, não é uma pergunta, é um complemento ao que nós falamos aqui. Não resta a menor dúvida, né? Bom, para nós realmente encerrarmos, né? Não tem mais colocação. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ficam todo mundo inibido. É normal, né? A gente também é assim. Eu falando aqui, mas quando nós estamos no plenário, na plateia, a gente também fica inibido, né? Porque você pensa ao mesmo tempo, você tem uma pergunta, aí a pergunta já foi respondida, e assim vai, né? Mas muito bem, obrigado a todos pela oportunidade de mais uma vez de estar aqui. Obrigada, André. Então, agora chegou a hora das vibrações. Vamos vibrar por todos do planeta. Todos que se encontram angustiados, remoendo angústias, desavenças. Vamos lembrar dessas pessoas que ainda se encontram nesses momentos turbulentos da sua vida. Lembrando que elas mesmas se prejudicam e que precisamos dessa renovação, desse momento de parar, refletir, pensar o que estamos fazendo da vida para nos tornar melhores. E começando sempre pelos nossos pensamentos. E através dos nossos pensamentos que também confortamos todos aqueles que se encontram nos cárceres, que se encontram em asilos, todos aqueles que se encontram nas ruas, nos vícios, que eles possam ser lembrados nesse instante, renovando suas forças, seu equilíbrio, suas angústias que possam ser esquecidas agora, mudando sua trajetória de vida, Pai. Elevando seus pensamentos, procurando se melhorar, lembrando também dos templos, das igrejas, dos santuários, que pessoas lá colocadas, que levam multidões nas crenças, possam ser também nesse instante levada à consciência, a se conscientizar da importância e da responsabilidade de todos aqueles que procuram um caminho. E aqui, Pai, nós também estamos precisando de renovar, de renovação. Precisamos que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, nos guiando, nos inspirando, para que nós possamos ter atitudes de fé, de ação, assim, fazendo algo diferente para nós e para o próximo. E assim, Pai, nós te pedimos, mais uma vez, esteja conosco e nos abençoando, nos protegendo sempre, agradecidos que somos por tudo que aqui recebemos essa noite. Obrigada, Pai querido, que assim seja.